No começo dos tempos antigos, o Filho de Deus, vestido com as cores do céu e da terra, se aproximava. Sua voz, cheia da sabedoria de gerações, ecoava por montanhas e vales, chamando a atenção de todos os que escutavam. "Venham até mim", dizia ele, "e vou mostrar os segredos do reino por meio de 10 parábolas incríveis, verdadeiras joias de sabedoria eterna." Como um artista que usa luz e sombra, ele começava com a parábola do semeador, Mateus 13:39, onde as sementes da verdade caíam em solos diferentes, mostrando como as pessoas recebem a palavra de Deus em seus corações. A cada frase, a multidão se aproximava mais, tocada pela promessa de verdades escondidas. Corações aflitos achavam consolo nas figuras e exemplos da vida. Apesar da Bíblia trazer muitas parábolas, escolhi com muito cuidado 10 das mais fortes e importantes para dividir com vocês. Não percam. Número 1. A parábola do semeador se destaca como uma das lições mais marcantes. Jesus usa a figura de um homem que planta sementes para mostrar como as pessoas recebem a palavra de Deus. É uma comparação direta sobre nosso crescimento com Ele. A história é simples, mas cheia de significado. O semeador sai para plantar, e suas sementes caem em tipos diferentes de solo, mostrando como as pessoas reagem de maneiras diferentes à mensagem de Deus. As sementes que caem à beira da estrada e são comidas pelos pássaros mostram como algumas pessoas escutam a palavra, mas não se aprofundam. As aves, como as distrações do dia a dia, tiram a semente antes que ela crie raízes. Aqui, Jesus nos alerta sobre o perigo de sermos superficiais e de não prestarmos atenção de verdade em sua mensagem. As sementes que caem em solo com pedras brotam rápido, mas logo secam no calor do sol, porque não têm raízes. Essa parte da história fala de quem recebe a palavra com empolgação no começo, mas tem uma fé rasa. Quando aparecem problemas ou dificuldades, a fé desaparece. Jesus nos chama a pensar sobre o quanto nossa fé é firme e como reagimos quando passamos por momentos difíceis. Já as sementes que caem no meio de espinhos, que crescem e sufocam as plantas, representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, a ilusão do dinheiro e o apego às coisas do mundo impedem o crescimento espiritual. Jesus nos lembra como é fácil deixar que os problemas da vida tirem nosso foco do que realmente importa. Por fim, as sementes que caem em terra boa e produzem muitos frutos representam aqueles que escutam a palavra, entendem e acolhem com um coração aberto e pronto para aprender, o que traz um crescimento espiritual verdadeiro. Esse é o modelo que Jesus nos mostra: sermos como a terra boa, prontos para cuidar da semente da sua palavra, para que ela dê frutos em abundância em nossa vida. A beleza dessa parábola está justamente na sua simplicidade e profundidade. Jesus não nos ensina só sobre ouvir sua palavra, mas também sobre preparar nosso coração para recebê-la e permitir que ela mude nossas vidas. Ele nos convida a refletir sobre que tipo de solo somos e a trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos terra fértil, capaz de dar frutos. Número 2. A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais fortes que Jesus contou para nos ensinar sobre o amor verdadeiro e a compaixão pelo próximo. Ela está no Evangelho de Lucas, quando Jesus responde à pergunta de um especialista da lei sobre como alcançar a vida eterna. Com essa parábola, Jesus não só responde, mas também amplia o sentido de próximo, indo além de limites sociais ou religiosos. A história começa com um homem que, viajando de Jerusalém para Jericó, é atacado por ladrões que o espancam, roubam e o deixam quase morto na beira da estrada. Um sacerdote e depois um levita passam por ele, mas os dois escolhem ignorá-lo e cruzam para o outro lado do caminho. Suas atitudes mostram uma distância entre o que conhecem da lei e a prática real do amor e da bondade que ela deveria incentivar. Em contraste, um samaritano, alguém visto com desprezo pelos judeus por causa de brigas antigas e diferenças religiosas, se torna o herói da história. Ao ver o homem machucado, sente compaixão. Esse samaritano não apenas para sua viagem para ajudar, mas também faz curativos, coloca o homem em seu animal, leva até uma hospedagem e paga pelos cuidados dele, prometendo cobrir qualquer custo extra. Sua atitude, sem egoísmo e cheia de carinho,
mostra o que é ser um verdadeiro próximo. Jesus usa essa história para ensinar que o amor ao próximo não tem barreiras e que a compaixão não deve ser limitada por diferenças de raça, cultura ou religião. Ele nos chama a enxergar a humanidade em cada pessoa e a agir com amor diante de quem precisa, não importa quem seja ou de onde venha. A lição do bom samaritano é profunda e desafiadora. Jesus nos chama a ampliar nossa própria ideia de comunidade, cuidado e amor. Ele nos incentiva a refletir. Será que sou como o sacerdote ou o levita, ocupado demais ou desligado para ajudar? Ou sou como o samaritano, pronto para oferecer carinho e ajuda mesmo quando isso é difícil ou exige um esforço a mais? Essa história não só questiona nossos julgamentos e preconceitos, como também nos empurra para agir. Ela nos mostra que o amor verdadeiro aparece através de atitudes reais de cuidado e bondade com quem está machucado, seja quem for. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos ensina que o caminho para a vida eterna é construído com carinho, compaixão e dedicação ao próximo, mudando o sentido de quem é nosso vizinho no processo. Número 3. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus no Evangelho de Lucas, é uma das histórias mais tocantes e cheias de sentido, que fala sobre o perdão completo e o amor sem fim de Deus. Essa parábola conta a vida de um rapaz que, depois de pegar sua parte da herança antes da hora, sai de casa e gasta todo o dinheiro com uma vida sem limites. Quando a fome atinge o lugar onde ele vive e ele se vê sem nada, decide voltar para casa, pronto para admitir seus erros e aceitar qualquer trabalho na casa do pai, esperando apenas um pouco de piedade. O que ele encontra ao voltar é muito mais do que imaginava. Seu pai, que estava esperando por ele, corre para abraçá-lo e o enche de carinho. Uma grande festa é feita para celebrar sua volta. Essa imagem do pai que não só perdoa, mas também comemora o retorno do filho, mostra o tamanho do amor e da bondade de Deus por nós. Não importa o quanto tenhamos errado ou nos afastado, a história também apresenta um personagem importante, o irmão mais velho, que ao ver a comemoração, fica incomodado e reclama, dizendo que sempre foi obediente e nunca ganhou algo assim. O pai, com carinho, responde que tudo o que tem é dele também, mas que era justo comemorar o retorno do irmão mais novo, pois ele estava perdido e agora foi achado. Essa parábola é cheia de ensinamentos. De um lado, fala sobre arrependimento, não só como sentir culpa, mas como a atitude de voltar para Deus, reconhecer os erros e mudar o caminho. De outro, mostra a alegria de Deus ao receber alguém arrependido, uma felicidade tão grande que vira motivo de festa no céu. Além disso, a reação do irmão mais velho nos leva a pensar sobre nossa postura diante do perdão e da bondade. Muitas vezes, podemos nos ver na posição dele, lutando com sentimentos de injustiça ao ver alguém receber carinho e perdão. Mas a resposta do pai lembra que o amor de Deus é sem medida e que sua bondade é suficiente para todos. E isso nos inspira a nos alegrar de verdade com a recuperação e o sucesso dos outros. Em resumo, a parábola do filho pródigo nos ensina sobre o amor sem condições de Deus, sua prontidão para nos perdoar e a felicidade que sente quando voltamos para Ele. Nos convida a todos, mesmo com nossas falhas ou o quanto tenhamos nos afastado, a voltar para Deus, onde sempre encontraremos braços abertos e um amor que cura e transforma. Número 4. A parábola do bom pastor, contada de forma tocante no Evangelho de João, nos traz uma das imagens mais bonitas e fortes do cuidado e carinho de Jesus por nós. Nessa história, Jesus não só se chama de o bom pastor, como também explica as qualidades que o diferenciam de um simples empregado ou cuidador pago, que não tem ligação verdadeira com as ovelhas. O bom pastor conhece cada ovelha pelo nome, o que mostra mais do que apenas saber quem são. No tempo de Jesus, o pastor passava tanto tempo com o rebanho que conhecia os jeitos e manias de cada ovelha. Assim, Jesus mostra que tem uma ligação próxima e pessoal com cada um de nós, deixando claro que seu cuidado é único, cheio de carinho e atenção. Jesus também destaca que o bom pastor está disposto a dar a vida pelas ovelhas. Isso não é só uma fala bonita ou uma promessa qualquer. É algo que ele realmente fez na cruz. Diferente dos empregados que correm ao menor sinal de perigo, porque só se importam com o pagamento e não com as ovelhas,
Jesus mostra que seu compromisso conosco é firme, até o ponto de se entregar por nós. Essa parábola também mostra o que é ser um líder de verdade e proteger em um mundo cheio de perigos, tentações e desafios espirituais. Jesus, como o bom pastor, se coloca entre os perigos e nós, nos protegendo com sua presença e seus conselhos. Seu cajado e sua vara, que representam direção e correção, são para nós fontes de segurança, porque nos mostram que nunca estamos sozinhos ou sem cuidado. Em nossos momentos difíceis e nas lutas da vida, Jesus amplia a comparação quando fala sobre outras ovelhas que não fazem parte deste rebanho, dando a entender que seu cuidado também é para pessoas de fora, de todas as nações. Essa é uma promessa de inclusão e união, mostrando que o amor de Jesus e seu sacrifício são para todos que o ouvem e seguem sua voz. A parábola do bom pastor nos ensina sobre a proteção e o consolo que encontramos em Jesus. Ela garante que, sob os cuidados dele, somos conhecidos, amados e valorizados um a um. Jesus nos chama a segui-lo, confiar em sua direção e descansar na certeza de que, com ele, nossa alma encontrará lugares tranquilos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Ele nos convida a reconhecer sua voz, andar com fidelidade ao seu lado e viver o amor e a proteção que só o verdadeiro bom pastor pode nos dar. Número 5. A parábola do trigo e do joio, que Jesus apresenta no Evangelho de Mateus, nos mostra uma imagem poderosa sobre o reino de Deus e sua paciência com a humanidade. Na história, um homem planta boa semente no seu campo, mas, enquanto todos dormem, seu inimigo aparece e planta o joio entre o trigo. Quando as duas plantas crescem juntas, os ajudantes do homem perguntam se devem arrancar o joio, mas ele responde que é melhor esperar até a colheita, para não estragar o trigo. No fim, o joio será separado e queimado, e o trigo será levado para o celeiro. Essa parábola mostra de forma clara a convivência do bem e do mal no mundo. O campo é o mundo. O homem que planta é Jesus. O trigo representa os filhos de Deus e o joio, os filhos do inimigo. A colheita simboliza o fim dos tempos, e os trabalhadores são os anjos. Com essa história, Jesus ensina que haverá uma separação entre o bem e o mal, mas que ela acontecerá no tempo de Deus, e não no nosso. O detalhe que chama a atenção nessa parábola é a paciência do homem que plantou, que escolhe não tirar o joio de imediato, para não correr o risco de arrancar também o trigo. Essa espera mostra a bondade e o tempo de Deus, que dá chance para todos se arrependerem e voltarem a Ele antes que o juízo final chegue. Isso nos lembra que, mesmo com o mal presente, Deus continua no comando e tem um plano certo para colocar tudo no lugar certo, de acordo com sua justiça. Além disso, essa parábola nos avisa sobre a realidade da justiça divina. A bondade de Deus é enorme, mas sua justiça também é real. No final, haverá uma divisão entre os que seguiram o bem e os que escolheram o mal. O joio será retirado e queimado, mostrando o julgamento sobre o mal. Essa imagem nos lembra da importância de viver de forma correta, praticando os valores do reino de Deus, buscando a santidade e evitando aquilo que nos afasta dele. O ensinamento de Jesus com a parábola do trigo e do joio nos faz pensar sobre como estamos vivendo e como temos respondido ao chamado de Deus para mudar de vida. Ao mesmo tempo, nos dá forças para esperar com paciência, sabendo que Deus está agindo neste mundo e que no fim o bem vencerá o mal. Ela nos chama a ser como o trigo, firmes, crescendo mesmo ao lado do joio, mantendo nossa fé e nosso exemplo num mundo que, muitas vezes, parece cheio de maldade, confiando que no fim seremos levados ao celeiro eterno de Deus. Número 6. A parábola da grande ceia, que aparece no Evangelho de Lucas, nos traz uma imagem rica e profunda sobre o reino de Deus e como o seu convite é para todos. Nessa história, um homem prepara uma ceia grandiosa e manda seu servo chamar os convidados que já haviam sido avisados. Mas, um por um, os convidados começam a dar desculpas para não ir. Diante disso, o dono da casa, em vez de cancelar a festa, manda o servo correr pelas ruas e becos da cidade, chamando os pobres, os cegos e os aleijados. Mesmo assim, ao ver que ainda há lugar, ele manda buscar mais pessoas, até encher a casa.
E termina dizendo que os primeiros convidados que recusaram o convite não provarão da ceia. Essa história mostra o tamanho da generosidade de Deus e o quanto Ele quer que todos participem do seu banquete, que representa a salvação e as bênçãos do reino. Os primeiros convidados representam aqueles que, por orgulho, vaidade ou por estarem presos demais às suas próprias vontades, rejeitam o chamado de Deus. Eles confiam tanto em si mesmos ou estão tão ocupados com suas coisas que deixam passar a chance de sentar à mesa com Ele. O fato de o dono da casa chamar justamente as pessoas que a sociedade costuma deixar de lado, os rejeitados, esquecidos e excluídos, mostra a mensagem forte e diferente que Jesus traz sobre o reino. Com Ele não há barreiras. O convite é para todos, especialmente para aqueles que o mundo costuma ignorar. Isso muda a lógica da época de Jesus e também da nossa, lembrando que a graça de Deus não depende do que fazemos, mas do seu amor que abraça a todos com carinho e bondade. A insistência do dono da festa em encher sua casa mostra o grande desejo de Deus de que ninguém fique de fora do seu reino. A salvação e a amizade com Deus, representadas pela grande ceia, estão disponíveis para todos que aceitam o convite com fé e humildade. Não importa sua condição social, situação financeira ou passado. Isso nos faz pensar sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus e de que forma estamos recebendo os outros à mesa do Senhor. A parábola da grande ceia ensina como é o reino de Deus, um lugar cheio de graça, aberto para todos e cheio de amor verdadeiro. Ela nos convida a olhar para as nossas desculpas e barreiras, que às vezes nos impedem de aceitar por completo a bondade de Deus. Também nos lembra que não fomos chamados só para aproveitar essa ceia, mas para ajudar a espalhar esse convite para outras pessoas, mostrando o amor e a acolhida de Deus sem fazer diferença entre ninguém. No fim das contas, essa história deixa claro que o banquete do céu já está pronto e que nossa resposta é o que define se vamos ou não sentar nessa mesa. Número 7. A parábola da ovelha perdida, contada nos evangelhos de Mateus e Lucas, traz uma das imagens mais lindas e emocionantes do coração de Deus por nós. Jesus fala de um pastor que tem 100 ovelhas, mas uma se perde. Em vez de ficar com as outras 99 que estão seguras, o pastor vai atrás da que sumiu, até encontrá-la. Quando acha, a coloca nos ombros e volta para casa feliz da vida. Depois, ele chama os amigos e vizinhos para comemorar com ele porque encontrou a ovelha que havia se perdido. Essa parábola mostra várias coisas importantes sobre Deus e sua relação conosco. Primeiro, ela mostra que Deus toma a iniciativa de buscar quem está perdido. Ele não fica esperando de braços cruzados que voltemos, mas vai ao nosso encontro. Essa busca mostra o quanto Deus nos ama de forma única e especial, mesmo que tenhamos nos afastado ou errado muito. Além disso, a parábola mostra a alegria de Deus quando alguém é encontrado. A festa feita pelo pastor por causa de uma única ovelha mostra o quanto Deus se alegra com cada pessoa que se arrepende. Isso mostra o valor que Ele dá a cada um de nós. Não somos apenas parte de um grupo. Somos importantes para Ele de forma individual, dignos de uma busca pessoal e de uma festa no céu, quando voltamos para seus braços. O gesto do pastor de carregar a ovelha nos ombros também mostra como Deus cuida da gente. Ele não só nos encontra, mas também leva nosso peso, cuida da nossa dor e nos coloca de volta em segurança. Não é porque merecemos, mas por causa da sua bondade e amor que não tem fim. Essa parábola também nos dá uma missão. Assim como o pastor saiu para buscar a ovelha, nós também somos chamados a levar o amor e a compaixão de Deus às pessoas que estão longe, feridas ou esquecidas. A igreja não existe só para cuidar de quem já está dentro, mas também para procurar ativamente quem está fora. Em resumo, a parábola da ovelha perdida ensina que o amor de Deus nunca acaba. Ele não mede esforços para buscar quem está afastado e comemora com alegria cada volta. Ela nos mostra o quanto somos valiosos para Deus e nos desafia a viver esse amor em nossas atitudes, acolhendo e ajudando quem precisa, com carinho e esperança. Número 8. A parábola das 10 virgens, contada no Evangelho de Mateus, nos mostra de forma clara a importância de estar pronto e atento na vida espiritual. Na história, 10 moças esperam a chegada do noivo para uma festa de casamento.
5 delas são cuidadosas e levam óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 não se preparam e vão sem óleo a mais. Quando o noivo demora a chegar, todas acabam dormindo. Mas à meia-noite, alguém avisa que ele está vindo. As que não trouxeram óleo percebem que não têm o bastante e saem correndo para comprar mais. Enquanto estão fora, o noivo chega e as que estavam preparadas entram com ele na festa. Quando as outras voltam, encontram a porta fechada e não conseguem mais entrar. Essa parábola é cheia de sentido e lições. O noivo representa Jesus e sua volta. As 10 moças representam as pessoas que se consideram seguidoras de Cristo e estão esperando sua volta. O óleo nas lâmpadas é visto como uma fé verdadeira e a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, algo essencial para manter nossa luz acesa enquanto esperamos pelo Senhor. A diferença entre as moças prudentes e as despreparadas mostra a diferença entre uma fé só de palavras e uma fé firme e ativa. As 5 moças cuidadosas não apenas esperam o noivo, mas também tomam atitudes concretas para estarem prontas quando ele chegar. Quando ele voltar, mesmo que demore, essa atitude mostra o quanto é importante manter uma relação verdadeira e próxima com Deus, alimentada todos os dias por meio da oração, da leitura da Bíblia e da obediência ao Espírito Santo. O noivo chegando de surpresa à meia-noite, quando ninguém esperava, serve como um forte lembrete de que ninguém sabe a hora em que Cristo vai voltar. Isso nos alerta contra o descuido e a confiança exagerada, nos chamando a viver cada dia como se fosse o dia da volta do Senhor. Isso não quer dizer viver com medo o tempo todo, mas sim viver com paz no coração e com alegria, sempre preparados, mantendo a fé acesa e firme. A parábola termina com um aviso sério. Depois que o noivo chega e a porta se fecha, as moças despreparadas ficam de fora da festa. Esse final mostra as consequências eternas da nossa vida espiritual e nos lembra que vai chegar um momento em que não dará mais tempo de se preparar. E o jeito como estivermos nesse momento vai definir nosso destino para sempre. Resumindo, a parábola das 10 virgens nos chama a ter uma fé viva e atenta, guiada pelo Espírito Santo, sempre prontos para o retorno de Cristo. Ela nos desafia a olhar com cuidado para como está nossa preparação espiritual, lembrando que a verdadeira fé aparece em como vivemos e como nos preparamos para o encontro final com o Senhor. Número 9. A parábola do rico e Lázaro, contada no Evangelho de Lucas, é uma história marcante que Jesus usa para nos ensinar sobre justiça, compaixão e o que nos espera depois da morte. Nessa história, Jesus fala de um homem muito rico que vivia no luxo e de um homem pobre chamado Lázaro que vivia em miséria na porta do rico, desejando só as sobras que caíam da mesa, enquanto os cachorros vinham lamber suas feridas. O rico parecia não se importar em nada com o sofrimento de Lázaro. Mas quando os dois morrem, seus destinos mudam completamente. Lázaro é levado pelos anjos para um lugar de paz e conforto, enquanto o rico vai parar em um lugar de dor e sofrimento. Essa parábola não só mostra a distância entre ricos e pobres, mas também revela como o rico, apesar de ter tudo, era fechado e sem compaixão. Jesus deixa claro que os bens materiais e a posição social não têm valor diante de Deus. O que realmente importa é como vivemos, como tratamos os outros e como seguimos a palavra de Deus. A conversa entre o rico, que está em sofrimento, e Abraão traz outro ponto importante: a necessidade de escutar e obedecer a Deus ainda nesta vida. O rico pede que Lázaro volte à terra para avisar seus irmãos e evitar que eles tenham o mesmo fim. Mas Abraão responde que eles já têm a lei e os profetas. Se não prestam atenção nas Escrituras, também não vão acreditar mesmo que alguém volte dos mortos. Essa parte da história mostra que Deus já nos deu tudo o que precisamos saber. E agora é nossa responsabilidade aceitar e viver essa verdade. A história do rico e Lázaro nos mostra claramente que nossas escolhas e atitudes têm consequências eternas. Ela nos convida a viver com os olhos voltados para a eternidade, colocando a justiça, o amor e a fé acima do dinheiro e do conforto passageiro. Jesus ensina que a verdadeira riqueza está em ter um coração bondoso e uma vida que combina com os valores do reino de Deus. Essa parábola também é um alerta forte contra o egoísmo e a indiferença. Ela nos chama a prestar atenção nas necessidades das pessoas ao nosso redor
e a agir com carinho e generosidade com quem está em dificuldade. No fim das contas, a parábola do rico e Lázaro nos lembra que nosso destino eterno está diretamente ligado à forma como respondemos ao chamado de Deus para amar e servir o próximo nesta vida. Número 10. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos, contada no Evangelho de Lucas, traz uma lição poderosa sobre humildade, sinceridade e o que realmente nos torna justos diante de Deus. Nessa história, Jesus fala de dois homens que sobem ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu em pé agradece por não ser como os outros, ladrões, desonestos, infiéis, ou como o cobrador. Ele fala das boas ações que faz, como jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo o que tem. Já o cobrador de impostos fica mais distante, nem levanta os olhos para o céu. Ele apenas bate no peito e diz: Deus, tenha piedade de mim que sou pecador. Essa parábola mostra 2 atitudes bem diferentes na hora de falar com Deus. O fariseu representa a pessoa que confia demais em si mesma e no que faz, e que se acha melhor que os outros. Sua oração é cheia de orgulho e ele se gaba das suas ações, achando que isso basta para estar bem com Deus. Por outro lado, o cobrador mostra humildade e sabe que precisa da ajuda e do perdão de Deus. Sua oração é simples, direta e de coração, cheia de arrependimento e reconhecimento de quem ele é. Ele sabe que não tem méritos, mas confia na misericórdia divina. Essa comparação entre os dois homens mostra que Deus se agrada de quem se aproxima com sinceridade e humildade, não de quem se acha justo pelos próprios feitos. Jesus termina a parábola dizendo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa aprovado por Deus. Com isso, Jesus mostra que a verdadeira aceitação diante de Deus não depende de seguir regras religiosas por fora ou de se comparar com os outros. O que realmente importa é ter um coração simples e humilde, que reconhece seus erros e se arrepende de verdade, pedindo o perdão de Deus. Essa lição de Jesus nos faz repensar as ideias comuns sobre justiça religiosa e comportamento. Ele nos lembra que Deus enxerga além do que fazemos por fora e olha diretamente para o coração. A humildade e a verdade são essenciais para ter uma relação sincera com Deus. Essa história nos convida a refletir sobre nossa postura na oração e em nossa vida com Deus. Estamos chegando até Ele achando que somos bons o bastante ou reconhecendo que dependemos totalmente da sua bondade e perdão? Além disso, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos nos ensina que não devemos julgar os outros como se fôssemos melhores, nem achar que estamos em posição mais alta espiritualmente. Ela nos chama a ter mais compaixão e compreensão, lembrando que todos nós precisamos da ajuda de Deus. Em resumo, essa parábola nos convida a viver com humildade e sinceridade, reconhecendo nossas fraquezas e confiando na graça divina para sermos aceitos por Ele. Ela mostra que o caminho para uma amizade verdadeira com Deus não está em se achar suficiente, mas sim em ter um coração arrependido e simples, que busca a ajuda do Senhor. Essas parábolas contadas por Jesus com tanta sabedoria são mais do que simples histórias. São como espelhos da nossa alma e luzes que nos mostram como viver bem e perto de Deus. Cada uma delas, de seu jeito, vira um convite para olharmos com atenção para dentro de nós mesmos, para como lidamos com as pessoas ao nosso redor e para como nos ligamos ao Criador. Elas mostram que uma vida espiritual rica não se vê pelo quanto falamos de fé, mas sim pela qualidade do nosso coração e das nossas atitudes. Com essas histórias, Jesus ensina que o amor não é só um sentimento, mas algo que se vê nas ações, especialmente no cuidado com quem está sofrendo ou precisando de ajuda. Ele nos lembra que a humildade é a porta de entrada para nos aproximarmos de Deus, reconhecendo que somos falhos e que precisamos dele. Nossa confiança não deve estar nas coisas que fazemos por nós mesmos, mas sim na bondade de Deus. Estar preparado espiritualmente, com atenção e sabedoria, é um chamado para viver cada dia com a esperança de que Cristo pode voltar, não com medo, mas com a alegria de quem vai encontrar alguém querido. Essa esperança deve nos motivar a manter uma fé viva, alimentada pela oração, pela leitura da palavra e pelo amor vivido no dia a dia.
Esses ensinamentos reforçam como é importante viver de acordo com princípios que vão além das regras religiosas, tocando o coração e o espírito. Eles nos chamam a fazer escolhas certas, que mostram o amor e a justiça de Deus, e a lembrar que tudo o que fazemos ecoa na eternidade. Essas parábolas também nos incentivam a viver com fé, uma fé baseada em confiar totalmente em Deus, no amor que Ele tem por nós e em como Ele pode mudar nossas vidas. Elas nos convidam a amar sem condições, mostrando o amor de Deus por meio do que falamos, pensamos e fazemos. E nos lembram da importância da humildade, essa qualidade que nos ajuda a ver que precisamos de Deus e a permitir que Ele atue em nossa vida. Por fim, essas histórias nos encorajam a confiar na graça de Deus para guiar nossa caminhada espiritual. Nos garantem que, mesmo com nossas falhas e tropeços, Deus sempre está pronto para nos perdoar, nos erguer e nos levar para um futuro cheio de esperança. Nessa caminhada, nunca estamos sozinhos. A presença de Deus está com a gente o tempo todo, iluminando o caminho, fortalecendo o nosso interior e nos guiando para uma vida completa ao lado dele. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo a frase: Senhor, ensina-me a viver com um coração humilde e preparado para te encontrar. Esse é o nosso compromisso. Viver cada dia com fé, humildade e vigilância, como Jesus nos ensinou. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua fé e sua caminhada com Deus. Faça parte da nossa comunidade. Isso significa muito para nós. Que o Senhor te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.